Hoje nós vamos falar sobre o princípio de reciprocidade. O governo brasileiro colocou agora, a partir do dia 2 de abril, uma série de requisitos para um espanhol entrar no Brasil. E o que eu gostaria de entender é porque uma comunidade, aqui na comunidade europeia, são mais de 20 países. Todos esses países, os brasileiros sempre foram deportados. Em Londres, por exemplo, eu tive o ano passado, eu mesmo com documentação espanhola, eu fiquei barrado na imigração a faixa de 40 minutos. Na Inglaterra, o brasileiro é tratado como cachorro. Na Alemanha, a mesma coisa. Em Portugal, nos anos 90, nos anos 2000, para um brasileiro entrar em Portugal era a maior dificuldade. Então estamos falando mais de 20 países. E tem agora um requisitos exclusivos para os espanhóis. Eu não estou puxando o saco de espanhol, não preciso disso, eu moro aqui, mas nem tão pouco eu estou puxando o saco dos espanhóis. O que eu gostaria de entender é porque os Estados Unidos há mais de 20 anos vem sacaneando os brasileiros. Um brasileiro para entrar no Japão é a maior dificuldade. E agora tem uma lei exclusiva para os espanhóis. Para um espanhol entrar no Brasil depois do dia 2 de abril, vai ser a maior dificuldade. Aqui na Espanha, eu moro em Bilbao, no norte da Espanha. Eu conheço as 19 comunidades autônomas da Espanha. Eu nunca fui barrado por um policial. Um policial nunca me pediu a documentação. Aqui no norte, todos os brasileiros, mais de 80% dos brasileiros que vivem aqui, ganham ajuda do governo. É o único país na Europa que dá ajuda para imigrante. Os brasileiros que moram, por exemplo, aqui em Bilbao, não pode falar nada da Espanha. Porque você chega na casa de um brasileiro 4 horas da tarde, o cabra está dormindo. Porque ele ganha 700, 800, tem brasileiro aqui que ganha 1.200 euros de ajuda. Ganha uma cesta básica no final do mês e o cidadão não faz nada, vive dessa ajuda. Paga 400 euros, 300 euros de um aluguel de um quarto e fica aqui, entra meses e sai meses, acordando 4 horas da tarde. Se você tem problema de olho, de visão, de dentista, o governo Vasco te ajuda. Eu gostaria de saber qual é esse preconceito contra os espanhóis. É claro que alguns brasileiros já foram deportados de Madrid, mas aqui tem muito brasileiro vivendo aqui. Eu só queria entender. Porque tantos países do mundo que sacaneiam o brasileiro, na Irlanda, para um brasileiro entrar aí é a maior canseira. Em Londres nem se fala. Em Portugal, como eu disse, nos anos 80 e 90, o brasileiro era caçado como cachorro. E agora tem uma lei exclusiva para espanhóis. Em São Paulo, a maior comunidade de japoneses fora do Japão está em São Paulo. A maior comunidade de italiano está em São Paulo. A Seasa de São Paulo é mantida em hortifrutigranjeiro e plantas ornamentais, quem comanda são japoneses. Eles vêm e vão quando dá na gana. E agora, a partir do dia 2 de abril, tem uma lei exclusiva para espanhóis. Eu tenho uma filha, eu tenho passaporte espanhol, tenho passaporte português, tenho passaporte brasileiro. Há 2 meses eu fui no Brasil com uma filha de 2 anos, de 4 meses. A mulher da Polícia Federal me tratou com ironia. Carimbou o passaporte da minha filha com apenas 4 meses e falou: eu vou permitir que ela fique 90 dias no país. Eu não entendi. Eu ia ficar 1 mês, e acabei ficando 2 meses, mas eu não entendi. A minha filha vive lá quando ela quiser, o resto da vida. Ela é filha de um brasileiro, só porque ela nasceu na Espanha, uma criança de 4 meses de idade foi tratada com ironia no aeroporto de Brasília por uma policial federal, uma idiota, falando a verdade. Ela pega o passaporte da minha mulher que é portuguesa, da minha filha que é espanhol, e fala: eu vou permitir que elas fiquem aqui 90 dias. Eu tenho casa no Brasil, tenho comércio no Brasil, vou e volto várias vezes por ano. E agora, minha filha, será que vai ficar presa lá no aeroporto? Será que já tem algema mirim para criança de 4 meses? Hoje ela tem 6 meses. Eu gostaria de entender por que o governo brasileiro criou essa lei exclusiva para espanhóis. Eu sei que muita gente vai meter a lenha no comentário no vídeo.
Mas eu só gostaria de entender. Brasileiro aqui não pode falar nada do governo espanhol. O brasileiro aqui é muito bem tratado depois que entra. É claro que alguns no aeroporto são deportados, porque se não fosse deportado, isso aqui tinha a maior colônia de brasileiro do mundo. E tem que ver também o tipo de gente que é deportado. Como eu já disse, eu ando a Espanha inteira e nunca fui parado pela polícia. Mas pelo menos eu tento manter uma aparência. Agora chega um cidadão aqui com a calça no meio da bunda, um boné na cabeça. Pela aparência eu falo, o que essa miséria veio fazer aqui? E os espanhóis, eu vi agora semana passada, um engenheiro, um professor, foi dar uma palestra no Rio Grande do Sul, foi deportado do aeroporto de São Paulo. E junto com o avião já tinha mais cinco espanhóis foi deportados no mesmo dia. E não tinha nenhum, pelo nível do cidadão, que foi imigrar. Eles estavam de passeio e foram deportados de São Paulo. E em São Paulo está cheio de português. Os amigos meus portugueses que moravam na Espanha, eu falo com eles por telefone, está tudo em São Paulo trabalhando. E eu tive em Brasil agora 3 vezes esse ano, eu não vi um espanhol trabalhando. Eu nunca entrei num restaurante que tivesse um espanhol de garçom. Então, eu gostaria de saber qual foi o critério que o Itamaraty tomou para criar uma lei exclusiva para a Espanha, sendo que a vida toda, vários países daqui sacanearam o brasileiro. Portugal, o brasileiro não entrava. Londres, o brasileiro nem pensa em entrar na Inglaterra. Na Irlanda, tão pouco. No Japão, para um brasileiro entrar no Japão, ele tem que suar. Nos Estados Unidos, vem sacaneando o brasileiro há 20 anos. E agora, os espanhóis